Boas-vindas a esse encontro, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é o perfil de prova do ENAM, né? Da FGV em geral, mas eu vou focar no ENAM, tá? Nas últimas provas, nas 3 provas, né? Nas 4 provas. ENAM 2024.1, ENAM Reaplicação de Manaus 2024.2, 2025.1. Mas a gente tem que partir de um primeiro pressuposto. Tá? O primeiro pressuposto é que as provas do ENAM, as provas elas têm uma finalidade muito clara hoje em dia. A gente teve só um breve retrospecto: 39 mil inscritos no primeiro, 33 no segundo, 28 no terceiro. A gente deve ter em torno de 20 e poucos mil, 24 mil, 25 mil no 2025.2. Dependendo do número de aprovados no ENAM 2025.2, a gente vai ter essa redução, vai chegar a 20 e assim por diante, tá? Lembrando que a prova vale por 4 anos, então quem passou lá no 2024.1 vai ter a habilitação válida até o meio de 2028. Então, se a gente tiver 2025.2 agora, com mais 3, 4 mil aprovados, 2026.1, 26.2, 26, 27.1, 27.2, 28.1, até lá são mais 5 exames. Se a gente tiver uma média aí mais baixa de 3 mil aprovados, é possível que lá para o 2027.2 a gente tenha em torno de 10 mil pessoas, ou até menos do que 10 mil pessoas fazendo a prova. A prova é muito cara, ela custa, pelos primeiros contratos, 5 a 10 milhões, salvo engano, para fazer cada prova. E o número de inscritos não bate o valor, então quer dizer que é necessário desembolsar um valor do próprio orçamento da Infam para a realização da prova. Então, fica um negócio inviável, né? A prova fica inviável. Então, esse panorama ele serve para a gente entender que o nível de dificuldade da prova deve se manter como no 2024.2, 2025.1, que foram provas mais difíceis, comparando com 2024.1, a primeira edição. A primeira prova ela foi feita mais rápida. Por ter sido feita mais rápida, acredito eu que a prova não teve um caminho muito claro até a realização da prova. Como não teve esse caminho muito claro até a realização da prova, parece que foi uma prova feita de uma forma um pouco mais apressada. Então, foi a única prova em que a gente teve mais de 60% baseada em lei seca. Foi 65% da prova de lei seca. Curiosamente, foi o maior número de aprovação, em torno de 7 mil aprovados, isso devido a 2 fatores. Primeiro fator, muita gente que estava preparada passou nessa primeira edição, mas também pelo nível de dificuldade da prova. Estou falando que foi uma prova fácil, mas estudar a lei seca é muito mais factível, alcançável, realizável do que você estudar doutrina e jurisprudência para alcançar um nível de excelência ali para a prova. Então a gente vai ter esse nível de dificuldade nas próximas provas, para a prova continuar se mantendo relevante em relação ao número de inscritos. Então isso vai ser necessário. Beleza. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu consegui identificar um padrão muito claro em relação a constitucional. Tá? Constitucional. A gente precisa ler a Constituição, precisa. Você vai precisar ler a Constituição, tá? Mas a gente tem alguns pontos muito essenciais. Toda a prova, todo o resto da prova, então se a gente pegar
humanística, humanos, civil, processo civil, empresarial, penal. Todo esse resto de prova, ele é bem temático, ele tem eixos temáticos bem definidos. Então a gente tem ali, ó, por exemplo, em penal, né, a gente tem aplicação da lei penal, a gente tem todas, a gente tem ou territorialidade ou aplicação da lei no tempo, né? Então a gente tem novatio legis in melius, a gente tem o artigo 7º caiu, a gente tem... eu tô com um negócio de constitucional aberto, então eu tô falando tudo de cabeça, tá? Então a gente tem esse eixo temático. A gente tem teoria geral do crime em todas as provas, né? A gente tem o outro eixo temático que é de aplicação de pena, então reincidência, agravantes, atenuantes, a gente tem esse eixo temático. O que isso quer dizer? Ah, professor, então você está falando tudo do Código Penal. Não, não é isso. O que acontece é que, como a gente tem eixos, não cai todos. Eu não estou falando que isso tem uma grande incidência, mas tem incidência, caiu em todas as provas, foi cobrado. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, e uma outra característica, caiu mais parte geral do que parte especial, comparativamente. Então, faz muito mais sentido você gastar mais tempo em parte geral, que é mais longo, inclusive, no edital de ENAM. Mas, enfim, não vamos perder o foco, que o foco aqui é constitucional, senão eu acabo me perdendo. Então, esse é o primeiro ponto. As outras matérias têm eixos temáticos bem definidos. Em constitucional, a gente não tem um eixo temático definido. A prova não é temática especificamente. Ela é temática, sim, mas não é a principal característica dela. Em constitucional, ela não é temática, ela é elementar. Né? Eu até ia criar uma palavra que é elementística. O que eu quero dizer com elementar ou elementística? Ela não cobra assim a aplicação da lei penal, ou traduzindo para constitucional, poder constituinte e tal. Ela não tem essa lógica de incidente. Ela tem uma lógica um pouquinho diferente. Primeiro, constitucional é a matéria mais importante do ENAM, porque ela tem 16 questões. Mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente tem, em constitucional, a gente tem 4 matérias. A gente tem constitucional puro, tributário, processo penal e trabalho, certo? Então, não é puro direito constitucional, né? Até porque como eu já falei, eu não acho que existe a matéria direito constitucional do trabalho. Tanto que as outras matérias é tributário aplicado ao constitucional, noções de processo penal aplicado ao trabalho. Não é direito processual penal constitucional, entendeu? Mas ainda assim, o que eu quero dizer é, por exemplo, quando a gente pega processo penal, teve lei da interceptação telefônica, lei 9296, se não me engano. A gente teve conceitos de flagrante esperado, flagrante preparado, salvo engano, no ano 2024.1. Então, não basta para essas matérias, constitucional do trabalho, processo penal e tributário, não são efetivamente constitucional. Né? O que a gente vê nesse padrão da FGV? A gente vê que a FGV pega uma matéria, por exemplo, competência da Justiça do Trabalho, e ela dá um grau de profundidade para ela. Então, ela sai da Constituição e desce para a lei, ou desce para uma súmula. Né? Não é o texto da Constituição ou o entendimento do STF especificamente sobre o assunto. Tanto que, no ENAM 2024.2, caiu uma questão sobre o informativo 284 do TST. Aí eu vou te dizer, vale a pena você parar o seu estudo e começar a estudar informativos do TST para constitucional e ENAM? Não precisa. Porque não vai ter uma efetividade muito grande. Então, a gente tem constitucional puro e a gente tem as matérias tributário, processo penal
e trabalho. Trabalho / processo do trabalho. Né? Beleza. Como que eu estudo, então, para a gente abranger o maior número de matérias em constitucional visando o Enem? É simples, é relativamente simples. A gente não tem eixo temático, então não quer dizer que porque caiu no 2024.2 ou no 2025.1, não me lembro agora, a súmula vinculante número 23 do STF, sobre competência em caso de greve, não quer dizer que porque caiu essa competência material da Justiça do Trabalho, que vai cair de novo. Se fosse outra matéria, por exemplo, se fosse processo civil, eu poderia dizer que provavelmente iria cair de novo. Então, que valeria a pena você estudar tanto a súmula vinculante número 23, como as teses de repercussão geral e a DPFs que tratem sobre competência, a DPFs, ADIs, ADCs, que tratem sobre competência da Justiça do Trabalho. Porque em processo civil, a prova é mais temática, entendeu? Então, o constitucional é elementística, é elementar. Então, quais são os elementos que são cobrados? Agora que está muito claro esse ponto, quais são os elementos que são cobrados? Primeiro, não é temático, mas é importante que você leia a Constituição Federal. Caiu a ADI e a DPF de uma forma consistente. No Enem 2024.1, maior parte de teses de repercussão geral do STF na parte de constitucional. 2024.2, 2025.1, maior parte foi de ADIs, ADCs, ADPFs. Então a gente teve ADI 5591, 651, 7205, 5818, 7369, ADI 4275, ADPF 334, 6298 e 4906. Isso eu estou dando exemplo. 9 exemplos em 3. Eu estou tomando em consideração mais 3 provas. O Enem 2000, reaplicação de Manaus, eu deixei um pouquinho de lado para fazer essa estatística, mas é o mesmo padrão. Beleza. Artigo 5º da Constituição Federal. Não tem como fugir. Esse você vai ter que ler. Idealmente, qual que seria o jeito correto de estudar o artigo 5º? Com a jurisprudência ao lado de cada inciso de cada parágrafo. Tá? Então, esse seria o ideal. Artigo 37 da Constituição. E as normas sobre processo legislativo. Tá? Então, tô com muita coisa para estudar e eu não consegui ler a Constituição direito. Vou precisar fazer uma revisão. Esses 3 conjuntos de artigos, vamos dizer assim. Artigo 5º, 37 e normas de processo legislativo. Tá? Beleza. Bom, área trabalhista. Então, você vai precisar estudar o artigo 7º. Então, a gente já tem artigo 5º, 7º, 37 e norma de processo legislativo. E o artigo 114, tá? E o artigo 114, que é de competência material da Justiça do Trabalho. De artigos, não são só esses. Agora a gente vai para um outro ponto que é muito importante. Artigos 22, 24, 25 e 30, tá? São artigos importantes, que são matérias que caíram em todas as provas. Isso falando que caiu em todas as provas. Beleza? Beleza. Então, isso a gente já tem elementos para estudar. Não são são temas, mas não são exatamente temas. Na minha cabeça é diferente a cobrança em relação às outras matérias. Princípio da simetria. Caiu em todas as provas. Tá? Princípio da simetria. Então, aqueles julgados, aí a gente vai adiantar o próximo elemento. Mas aqueles julgados do STF que tratam sobre simetria constitucional, então, por exemplo, teve uma lá, salvo engano, que o governador que se ausenta não tinha previsão na Constituição Estadual que ele perdia o cargo quando ele se ausenta, como tem na Constituição Federal. O STF declarou que existiu uma inconstitucionalidade porque, pelo princípio da simetria,
a Constituição Estadual deveria prever a mesma norma de organização do Estado. Tá? Então, o princípio da simetria, ele é importantíssimo. Beleza? Próximo ponto. Todas as edições cobraram súmulas vinculantes. Tá? Súmula vinculante número 3, número 5, 14, 21, 11, 23 e 40 ou 53 caíram em todas as provas. Tá? Súmula vinculante estrategicamente é muito importante, porque é o tema mais curto para você estudar para constitucional. Porque são as 50 e tantas súmulas vinculantes que tem lá, leu elas, beleza. Bom, outro ponto, temas de repercussão geral. A gente tem lá o material de temas de repercussão geral por assunto. Acho que é importante porque caiu em todas as provas com um número muito grande. A primeira prova com maior incidência, 19% das questões foram de teste de repercussão geral, mas a gente sempre tem ali uma média nas outras provas, considerando as outras provas, de em torno de 10%, o que daria 8 questões para você. Temas de repercussão geral são muito curtos para estudar, então é importante você estudar tema de repercussão geral, porque você vai ter uma... Como que eu posso dizer? Você vai ter uma facilidade para estudar da mesma forma que as súmulas tradicionais. Súmulas lá antigas do STJ e do STF. Por quê? Porque as teses de repercussão geral, elas formam enunciados. Enunciado, normalmente, em alguns casos, as teses são mais elaboradas, mas normalmente, a grande maioria, 90% das teses de repercussão geral, são ali enunciados curtos, de 3 a 5 linhas. Então, você consegue imprimir um bom ritmo de estudos para a tese de repercussão geral. Beleza? Tá. Então, esses são os elementos. A gente falou alguns artigos, tal. Só que tem um ponto que é importante, que não está nas minhas anotações, mas é provavelmente tão importante quanto. Se a gente fala de ADPF, ADC e ADI, a gente tem uma incidência muito grande. Então, eu tenho uma ordem de prioridade para 2 estudos de jurisprudência para você em termos de jurisprudência do STF. Primeira ordem de preferência. Você vai estudar primeiro os informativos mais recentes. Então, a gente está agora em julho de 2025, vai estudar de janeiro a julho de 2025. Dá em torno aí uma média de uns 20, 28, que é uma média de 4 informativos por mês. Pelo menos os anos anteriores foi assim. Então a gente vai ter uma média de 20, 28 informativos. Informativo do STF pode assustar num primeiro momento. Mas a gente tem vários informativos que são 2, 3 julgados. Não é igual do STJ que tem 13, 14, 20 julgados. O STJ, então, é um informativo mais longo, aqui é um informativo mais curto. Beleza? Primeiro ponto. Então, em ordem de prioridade, em jurisprudência de controle concentrado, você vai estudar primeiro as mais novas. Nos últimos 5 a 7 meses já é suficiente. Em uma segunda ordem de prioridade, você vai estudar os informativos dos últimos 1 ano e meio a 2 anos. Então, estabelece uma meta aí, quero estudar do último 1 ano e meio. Vai pegar até janeiro de 2024, por exemplo, para estudar. E aí você vai fazendo em ordem decrescente. Começa de dezembro para janeiro, não do mais antigo para o mais novo. Né? Então a gente tem essa ordem. Então, recapitulando, vamos ver se eu consigo recapitular de uma forma bem didática aqui. Artigo 5º, 37, 61. Artigo 7º, 114. Artigos 22, 25 e 30. Normas de processo legislativo. Princípio da simetria.
Então esse é o primeiro ponto, que é mais temas, é temático. Esse é um pouco mais temático. Um eixo mais temático. Vamos admitir isso. Mas lembra que são elementos, então a gente está dividindo por elementos. Próximo, súmulas vinculantes. É importante aqui, porque caiu em todas, você pode conseguir garantir um ponto, e um ponto pode fazer toda a diferença na sua prova. E vai pegar as súmulas, porque é bem curtinho, súmulas vinculantes. Beleza. Próximo, tese de repercussão geral. Pega um material por assunto, a gente tem a tese de repercussão geral por assunto, salvo engano vai estar aqui no link da descrição. E aí você vai estudar eles por assunto. Teses de repercussão geral são mais rápidas. Beleza? E jurisprudência do STF, o resto, o que faltou, como que eu vou estudar? Primeiro, dos últimos 5 a 7 meses, então, exemplo, janeiro de 2025 para frente, até julho, né? O exemplo que eu estou dando hoje. Em primeiro lugar, terminei eles, aí eu vou para os últimos 1 ano e meio, 2 anos. Então, pego lá desde janeiro de 2024 em ordem decrescente, não em ordem crescente. Então, eu vou pegar lá, como eu já estudei dos últimos 6 meses, já estudei desde janeiro, então eu pego de dezembro para trás. Dezembro, novembro de 2024, dezembro de 2024, novembro de 2024, outubro de 2024 e assim por diante. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.